Olá, meu nome é Núbia, do canal Império da Mente. Hoje eu venho falar a respeito de um assunto bem interessante. Às vezes, as doenças que você tem, nem sempre é por falta de água. A questão que hoje eu venho tratar é a respeito de um caso que aconteceu recentemente, em que a pessoa ela estava com severos problemas de rins, e eu analisei e vi se era realmente problema de rins mesmo, ou se era por problema de adaptação à sua nova vida agora. E eu percebi que não era só isso não. O caso dela era bem mais do que uma simples problemas de rins. O que aconteceu? Já havia alguns meses ela tendo problema de rins e acometendo, tomando medicamento, antibióticos e nada estava passando. E aí eu conversei com ela e ela falou assim, não, eu tô com esse problema de rins, já tô tomando medicamento e não tá resolvendo. Como eu já conheço a pessoa, eu passei para ela a pedra sofisticada, para ela equilibrar o yin e o yang. E mesmo assim não estava surtindo efeito. Fui investigar mais a fundo e eu descobri o que estava acontecendo. Um dia eu estava conversando com ela e ela me falou que a sua cachorra estava tendo um problema de ataque epilético do nada. Como assim? E me relatou que não era a primeira cachorra a morrer dessa forma. A outra, elas falaram que era porque tinha colocado veneno para rato, e como tinha duas cachorras, e não sabia se uma delas mais para frente ia mostrar o que estava acontecendo. Mas na verdade não era apenas isso. O detalhe é que ela estava tendo um problema de ordem espiritual muito estranho, até por sinal para ela, porque ela nunca desconfiou disso, porque ela achava que era só por falta de água, algo nesse sentido. Tomando medicamento, né, durante uns 2 meses não estava resolvendo. E aí, o que tem em relação com os animais? E ela me mostrou o vídeo como é que estava o seu animal. E me falou que não era a primeira, já era a segunda, né? Fomos pesquisar e eu descobri que na verdade ela não estava tendo um simples ataque epilético, o seu animal. Ele estava tendo um problema de assediação espiritual. Por que ela descobriu? Como ela descobriu? Porque eu fui investigando mais a fundo e eu vi. A cachorra estava passando mal, a pessoa, enfim, estava perto e eu vi uma outra coisa do lado dessa cachorra. Não era a pessoa. Melhor dizer, não era desse mundo. Então, na verdade, ela estava tendo um ataque, mas na verdade que era para ser atacado o seu dono. Então, a cachorra acabou falecendo. Mas no final de tudo isso, que não era a primeira vez esse tipo de ataque, já era a segunda vez. E que a gente descobriu porque ela estava tendo esses problemas com o seu animal, porque tinha uma pessoa que não gostava dela e que estava mandando coisas para ela. Porque ela estava fazendo tratamento com o médico, tudo bonitinho, tratamento aqui também comigo. E nada estava passando, nada estava melhorando. Aí foi quando o animal tava tomando vitaminas, toda uma alimentação balanceada, e mesmo assim o cachorro apresentava um emagrecimento muito grande. Que ela assustou e falou assim, mas por que esse cachorro tá emagrecendo desse tanto? Porque tá tomando vitamina junto comigo, tá comendo muito bem o cachorro, aliás, e tava emagrecendo. Aí foi quando eu descobri que na verdade não era nada de ordem fisiológica nesse caso. Era um ataque de uma pessoa que não gostava dela, e isso já se vinha há anos. E com isso os animais dela em questão veio a óbito. O que eu tenho a dizer a vocês, às vezes pode ser sim uma doença. Não se
carta, nenhuma coisa. Porém, às vezes pode ser algo mandado. Pode ser alguma coisa feita? Pode. Ou também pode ser um pensamento. Às vezes a pessoa tá com uma vibração muito baixa e aí todo tipo de coisa ruim acopla a pessoa. Então, muito cuidado, tá? Se caso você estiver passando por algo nesse sentido, analise todas as questões. Primeiro, o animal está tomando o medicamento correto. Nesse caso, quando você tem animal. Calma lá. Por que eu falo dos animais? Animais e plantas são indícios de que há algo de errado. Por exemplo, se o seu animal ou suas plantas começarem a morrer do nada, é bom tomar cuidado. Porque às vezes não é só um mau jeito. Às vezes pode ter coisas, pode estar sendo direcionado ao dono da casa e aí a pessoa não sabe que está sendo acometido por algumas enfermidades. Por exemplo, problemas de rins, dentre outros. Então vocês prestem atenção, porque infelizmente a mente humana, ela acarreta problemas inigualáveis, dos quais eu já presenciei, eu já fiquei de cabeça em pé. Falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Mas infelizmente as pessoas, quando elas têm o seu ego ferido, eles são capazes de qualquer coisa. Então, o que tem a ver com a terapia? Simplesmente porque às vezes a pessoa, a gente passa medicamentos que a gente fala assim, a água sofisticada, a alimentação, ela continua às vezes com a sua própria medicação, em alguns casos, outros não. Então, muito cuidado, porque nem sempre é aquilo que aparentemente é. Porque há muitas pessoas com um coração ruim, direcionando energia ou coisas feitas para outra por maldade pura. Igual nesse caso dessa pessoa mesmo em específico, ela foi exatamente isso. A pessoa detestava ela, depois se descobriu o que era o motivo, e aí ela ficou sem entender o porquê que essa pessoa estava atacando ela, porque ela não tinha feito nada contra ele. Aliás, ele tinha feito muito mais mal a ela do que ela a ele. Mas ele veio nessa história de cobrar, mandando coisas que não poderia ter feito. Eu não sei o que vai render essa história mais pra frente, mas creio eu que a lei do retorno sempre tem. As pessoas acham que não, se enganam. A sua ação gera uma reação muito federal. Eu posso falar porque eu já sentei, já vi muita coisa estranha. Eu já vi algumas coisas que é bom nem falar, porque é triste de se ver. Então, por exemplo, como a gente tá com todo mundo virado do avesso, às vezes por simples fato de você ter às vezes nem tem mais do que a pessoa, é apenas você ser uma pessoa justa, honesta e ter tudo ao seu redor, e a pessoa que não gosta de você não ter, é um motivo para ela vir atrás de você e fazer coisas erradas. Acontece demais. Então, muito cuidado, porque a maldade humana, ela não tem limites. E não se esquece que a sua ação gera uma reação. Se você planta tempestade, não vai colher flores. Então, é isso que eu venho falar para vocês. Se você vive doente e nunca resolve seu problema, é bom você dar uma olhada no seu espiritual, porque pode ser que você esteja tendo uma assediação no espiritual e, por desconhecer, tá sofrendo, tá bom? Caso você tá fazendo vários exames, ninguém sabe, procure uma ajuda especializada, tá bom? Um abraço. Se você gostou, curte ou comente ou compartilhe com alguém.
Porque provavelmente você deve conhecer alguém que tá com uma doença recorrente e não sabe o que tá acontecendo. Tá bom? Um abraço e até mais.